O cineasta alemão Wim Wenders participou da última edição do Festival de Berlim e, durante uma coletiva de imprensa, ele fez a seguinte fala: We have to stay out of politics because if we made movies that are dedicatedly political, we enter the field of politics, but we are the counterweight to politics. We are the opposite of politics. We have to do the work of people and not the work of politicians. A gente aproveita essa passagem dita pelo diretor para pensar um pouco mais livremente nesse vídeo sobre quais são os limites ou a natureza da política que é feita no e do cinema. Ohne Herkunft, ohne Geschichte, ohne Land. Und darauf bestehe ich. Ich bin da, bin frei. Ich kann mir alles vorstellen. Alles ist möglich. Ich brauche nur aufzuschauen und schon werde ich wieder die Welt. Mas antes da gente falar sobre essa ideia da política no ou do cinema, eu proponho que a gente pense um pouco a partir das ideias de um pensador e de um teórico que é fundamental para as pesquisas contemporâneas no cinema, que é o teórico francês Jacques Rancière. Na entrevista que ele deu, por exemplo, para a revista Puncto, em 2016, ele vai falar sobre como que a política no cinema ela não está relacionada a uma ideia de apresentação partidária, né? Daquela política que é estabelecida nas bancadas dos congressos, por exemplo, né? Ele vai dizer que essa é uma ação que está muito mais ligada a uma ideia de subjetivação coletiva na construção de um mundo em comum, né? Onde o inimigo também muitas vezes está incluído nessa discussão. Eu não vou aqui tentar explicar ou criar uma teoria em cima daquilo que Rancière diz, até porque eu não ia conseguir fazer isso, né? Mas o que eu gostaria de destacar aqui é como que a fala do filósofo, né, ela vem chamar a atenção para alguns pontos que são determinantes para a gente entender como não deixar que essa discussão caia em um lugar muito simplista, né, da polarização ou da divisão das pessoas em grupos ideológicos. Em determinado momento do texto, dessa entrevista que foi cedida para o Eric Eichmann, o Rancière vai dizer: a ação política cria identidades não identitárias, um nós aberto e incluso que reconhece a fala de igual para igual com o adversário. Ainda segundo o Eichmann, ele vai falar que, na releitura das ideias do Rancière, a guerra operaria justamente na régua da criação de formações identitárias fechadas e agressivas na negação e exclusão do mundo do outro. Ainda segundo o Eichmann, fazendo essa releitura das ideias do Rancière, ele vai falar que a guerra operaria justamente na régua da criação de formações identitárias fechadas e agressivas na negação e exclusão do mundo do outro. E nisso, o Rancière vai afirmar que uma forma possível de lidar com essa questão é entendendo que uma alternativa contra essa polarização seria a própria ação política, né? Que atuar aí como essa força capaz de elaborar o mal-estar, como ele fala, ou o ódio, né? Como a gente poderia entender, em engrenagens políticas de emancipação, considerando aspectos coletivos, igualitários, inclusivos e abertos. Fazer toda essa contextualização, né, ou esse grande preâmbulo para a nossa discussão é importante, porque tomando como referência a fala do Wim Wenders de que os filmes não necessariamente precisariam ser políticos ou trazer questões políticas dentro dele, o Rancière vai, de certa forma, endossar isso quando ele vai discutir a questão de que não existe uma política do cinema, por exemplo. No livro As Distâncias do Cinema, por exemplo, o Rancière vai ilustrar justamente essa questão, né, colocando de que existe uma política que é estabelecida a partir dos filmes, mas que não necessariamente existiria uma política do cinema. A fala dele é bem densa, porque os textos do Rancière realmente são textos muito densos, mas é um pesquisador assim, vital para a gente pensar essas questões que fazem parte da nossa contemporaneidade. Retornando para a fala do Wenders, né, é importante a gente colocar uma coisa em perspectiva, a partir também daquilo que o Rancière traz, de que não necessariamente a gente precisa, a partir de uma fala como essa, tentar se colocar em lados opostos, né, ou tentar polarizar a questão como sendo quem está a favor do certo, do errado, do bem ou do mal, ou anular o pensamento que você tem, né, em relação à obra de um artista a partir de uma única declaração que ele dá num contexto desses.
Falando agora sobre a questão da política especificamente, né, como é que a gente vai pensar uma ideia, por exemplo, de uma política nu ou uma política do cinema, né? Colocar essas duas preposições, elas são importantes porque a gente pode pensar em perspectivas de caminhos que estão ali meio bifurcados, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a ideia de uma política no cinema, eu fico muito imaginando como que os filmes podem colocar temas políticos dentro das suas construções, né? Como, por exemplo, um filme como o Argo, né, de 2012, ou mesmo o Ainda Estou Aqui. A política, ela opera ali meio que como uma forma de dar a ver um posicionamento sobre algo que aconteceu em determinado momento histórico ou algo que está em curso na nossa história contemporânea, por exemplo. Quando a gente vai pensar a questão do cinema, né, a política que é feita do cinema, a gente pode pensar, por exemplo, como o próprio Rancière coloca nas instâncias do cinema, uma obra de um diretor como o Jean-Marie Straub, a Danielle Hulliet, ou mesmo o Pedro Costa, né, ou o Robert Bresson. Nos trabalhos desses diretores, a política ela se apresenta quase como uma carta de intenções para aquilo que o diretor quer colocar no mundo, né? A ideia da política ela não está sendo meramente instrumentalizada, né? Não é utilizada apenas como um tema importante para dar vazão a alguma coisa, né? Existe uma política que é estabelecida a partir, inclusive, da forma como esses filmes são criados, né? Seja por meio de um elemento da fotografia, seja por meio como a montagem vai colocar determinadas questões em curso, ou mesmo como a dramaturgia como um todo vai nos dizer sobre esse estado politizante que o diretor quer colocar em perspectiva. Assim, eu fiquei muito pensando sobre isso ao longo dos últimos dias, nas últimas semanas, e recentemente eu estava vendo um vídeo do psicanalista Emanuel Aragão, lá do canal Manu e Flor. Eu gosto muito dos vídeos dele e tem um vídeo que ele vai discutir justamente sobre como é que a gente pode sair desse estado de polarização do mundo, né? Ele vai colocar que, por exemplo, ao invés de você tentar se colocar de um modo radical sobre determinada questão, por exemplo, se colocando em lados, né, colocando quem está certo e quem está errado, é muito mais interessante a gente se colocar numa posição de curiosidade em relação às coisas que acontecem no mundo, por exemplo. Porque a partir do momento em que eu me coloco como estando curioso sobre o que determinada pessoa está falando, ou curioso sobre o que determinada coisa está acontecendo no mundo, eu me desarmo em relação aos preconceitos que eu tenho, em relação às questões que estão arraigadas e das quais eu não abro mão, e eu me coloco ali à disposição de estabelecer um diálogo mínimo com aquilo que aquela outra pessoa ou que aquele tema está querendo apresentar para mim. Bom, gente, para concluir, o que eu queria dizer é que antes da gente tentar se colocar nessas polarizações, né, nessas valas entre aquilo que seria o certo, na minha perspectiva, ou que seria errado no olhar do outro, a gente precisa se abrir um pouco mais para a vida, né? A gente já vive num estado de polarização muito grande, né, o que muitas vezes é justificável em relação à complexidade do mundo que a gente vive. Por exemplo, hoje, uma adaptação de um filme baseado em um romance, daquilo que a diretora acha que aquela obra poderia ser, gera toda uma questão, sobretudo em relação às pessoas que sequer assistiram a determinada obra, que sequer estabeleceram uma conexão com o filme, por exemplo, mas que se deixam levar por um pensamento de manada. Isso é muito ruim, assim, é ruim para a nossa visão em relação à arte, é ruim para a nossa visão em relação à forma como a gente olha para o mundo também. Dito isso, gente, eu vou deixar de assistir aos filmes do Vivendas, eu vou anular o realizador da minha vida, né, e esquecer toda a qualidade, né, e o impacto que a obra dele tem para a história do cinema, né, como um todo. Óbvio que não, né? Eu vou continuar acompanhando o trabalho dos diretores, né? Sempre olhando com um posicionamento crítico, né? É importante a gente fazer isso, mas não se fechando em relação à experiência que a gente tem com a arte, né? Bom, gente, se você chegou até aqui, né, eu deixo a minha gratidão. Se você gostou desse conteúdo, eu gosto dessa discussão um pouco mais livre sobre o cinema, né, deixa o seu like aqui nesse vídeo, né, e coloca o seu comentário também, porque eu acho que a coisa mais importante dentro disso tudo é o modo como a gente comenta, né, o modo como a gente coloca as ideias em torno do cinema para girar no mundo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!